Bom dia, pessoal do segundo ano, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de física aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha aí no final do vídeo, tá bom, pessoal? Para dar mais motivação para eu estar fazendo esses vídeos aqui para vocês e para que vocês consigam aprender da melhor forma possível. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo que é ondas, né? Nós vamos continuar no conteúdo de ondas, que ele é bem grande, bem extenso. E tem muitas coisas muito interessantes. E nessa semana, a minha ideia é falar para vocês sobre eco e reverberação, tá? Então, para vocês terem uma noção do que é o eco é quando eu emito um som, ele bate um obstáculo e volta. Ele retorna, gente, e demora um certo tempo para ele retornar, e o nosso ouvido capta esse som de novo. Então, por isso que dá o eco, ou seja, o som que quando eu falo, ele vai bater na parede, por exemplo, que seria o obstáculo, e vai retornar. Ou no fundo de uma caverna e vai retornar. Esse retorno dele demora um certo tempo e eu escuto minha voz novamente. Então por isso que fica eco, 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 aparece várias vezes o meu som, por causa dessas batidas nos obstáculos, tá? A reverberação já não é igual eco. Quando eu emito meu som, ele bate numa parede e retorna em menor tempo, ou seja, ele retorna muito rápido, eu consigo saber que ali tem uma diferenciação, uma coisa bem pequena, mas eu consigo saber que tem um pouquinho de atraso, mas não dá o eco, porque o eco é quando eu falo e consigo escutar meu som depois que eu já terminei de falar a palavra. Por exemplo, eu falei a palavra eco, eu parei de falar eco, aí eu escuto eco novamente. Agora, quando a reverberação, eu ainda estou falando e já estou escutando o meu retorno. Ou seja, ele dá um reforço no som. Então a reverberação é um reforço do som. A concha acústica de Avaré, ela faz a reverberação, que é um reforço do som. Ela fica atrás com uma forma de concha, e quando você fala para o público em cima do palco, essa concha faz a reverberação, que o som bate nela e retorna quase junto com sua voz, ou seja, dá a impressão que o seu som dobrou, né? Então ele aumenta o volume do seu som. Quem quiser fazer uma experiência prática, pega o seu celular, sabe onde fica o microfone do seu celular? Procura aí, né? E aí você coloca a sua mão em forma de concha, bem próximo ao celular, vamos supor que aqui é o celular, e aqui fica o microfone. Coloco minha mão em forma de concha aqui embaixo e vai aumentar o volume do meu celular. Coloca ele no máximo, numa música. E aí você espera um certo tempo, tira a mão, você vai perceber o volume do som. Coloca a sua mão em forma de concha, você vai perceber que o volume dobra, tá? Então é um método aí de aumentar o volume do seu celular, tá? Então é uma ideia para vocês. Façam aí, depois coloquem nos comentários aí ou me mande por WhatsApp para saber se deu certo, tá bom? Então é o seguinte, o que nós vamos precisar hoje? Saber que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Velocidade do som. Do som aonde? No ar. No ar ele tem essa velocidade. A velocidade do som na água aumenta, gente. É 1.500 metros por segundo. Essa é a velocidade do som na água. A gente vai precisar muito disso aqui. Vamos supor que eu fui de frente para uma caverna e dei um grito. Esse grito, eu marquei no cronômetro, ele voltou para mim em 2 segundos. Demorou 2 segundos para eu conseguir escutar de novo. Então eu dei um grito, eco, ele voltou em 2 segundos, marquei. Aí eu quero descobrir o quê? A profundidade da caverna. Eu consigo com isso descobrir a profundidade da caverna, só com o meu grito, tá? Então eu marquei no cronômetro, o som bateu e voltou. Então como que eu faço a conta? Simples, uma regrinha de 3. Sempre com esse número aqui, porque o som é no ar, tá? Não é na água ainda, é no ar. Então como que ficaria? Ele faz em 1 segundo. O som, ele faz 340 metros, tá? Então ele faz 340 metros em 1 segundo, certo? Então, 340, 1 segundo, 340 metros.
Em quantos segundos foi a ida e a volta? 2 segundos. Então, segundos embaixo de segundos. 2 segundos é quantos metros? Faz a regra de 3. X vezes 1 vai dar X. 2 vezes 340, 680 metros. O que significa esses 680 metros? Significa que esse som bateu e voltou nos 2 segundos, significa que a ida e a volta. Então, são 680 metros a ida do som e a volta. Só que eu não quero a ida e a volta. Eu quero a profundidade da caverna, só o tamanho da caverna, tá? Então, só o tamanho da caverna, ou é só a ida, ou é só a volta. Como é duas partes, a ida e a volta são duas partes, eu pego esse número final e divido por 2. Então, x igual a 340 metros de profundidade, tá? Então, tá aí a ideia para vocês. Super simples. Toda vez que for caverna, som no ar, você vai usar o número 340 metros para fazer a regrinha de 3. Então, é 340 metros por segundo. Então, em 1 segundo, ele sempre vai fazer 340 metros. A parte de baixo que você vai modificar. Pode ser 3 segundos, pode ser 5 segundos, aí você faz a regra de 3. No final, divide por 2. Sempre assim, tá? Super tranquilo, super de boa. Outro exemplo, tá? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que agora eu pense num raio, tá? Eu escutei o barulho daquele raio, que é o trovão, tá? Eu escutei, eu vi o brilho dele. Primeiro eu vi o brilho. Eu vi o brilho e contei no meu relógio. 1, 2, 3. Deu 3 segundos para chegar o barulho no meu ouvido. Ou seja, a luz ela é instantânea, mas o som ele demora para chegar, né? Então ele demora porque a velocidade dele é bem menor que a da luz. Então como que eu faria para descobrir, por exemplo, qual é a distância que esse trovão, esse raio caiu de mim? Tá? É simples também, é com esse número aqui. O que você vai pegar? Você vai pegar lá e fazer a mesma regrinha de 3. Quando for trovão, 1 segundo, ele demora sempre 340 metros. Então, em 1 segundo, 340 metros. 3 segundos vai dar X metros que caiu o trovão. Ou seja, eu não preciso nesse aqui dividir por 2, porque não é ida e volta do som. Esse aqui é só o som vindo até mim, tá? Não tem ida e volta. Então você vai fazer a regra de 3. X vezes 1x, 340 vezes 3, 1020 metros, tá? 1020 metros, ou seja, 1 quilômetro. Então, peraí, se você contar num relógio e der 3 segundos para um raio chegar até você, é 1 quilômetro de distância. Se, por exemplo, demorar 6 segundos, são 2 quilômetros. Se não demorar nada, você morreu porque ele atingiu você, tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Vamos supor agora como funciona um sonar. Um sonar de um barco, de um navio. Qual que é a ideia do sonar? Aí, o som já é na água. A gente não vai utilizar o valor do som no ar, e sim na água, tá? Como que funciona? É assim, o navio ele não pode passar em superfícies onde é muito raso, porque senão ele encalha e pode ocorrer acidente. Então ele tem um sonar que fica emitindo um som para o fundo do mar, ou que seja de um rio. Ele emite um som, ele bate no fundo e retorna esse som para ele. Aí ele já marca a distância que ele está do rio ou do mar, né? Que é a profundidade. Então, a nossa ideia aqui é assim, eu vou tentar achar essa profundidade local. Então, vamos supor que eu tenho um navio. Nesse navio, o som foi, bateu no fundo do mar e retornou para mim em 2 segundos. Demorou 2 segundos para esse som retornar. Como que eu faço a conta? Mesma ideia, só que em vez de pegar o 340, eu pego o 1500. Então, ficaria assim, em 1 segundo, o som faz 1500 metros. Em 2 segundos, que foi a ida e a volta, a parte de cima você nunca muda, tá?
ele faz quantos metros? Então, regra de 3. X vezes 1, x, 2 vezes 1.500 dá 3.000 metros. Só que, novamente, o som vai até o fundo do mar e volta. Eu quero saber só a profundidade. Então, é só a ida ou só a volta do som. Não precisa ficar, por exemplo, pegando o número inteiro, senão você vai errar o exercício. Porque 3.000 metros é que ele foi 1.500 metros e retornou 1.500 metros. Então, você divide por 2. Tá? Divide esse número por 2. Então, o número que eu estou querendo, que é a profundidade, é 1.500 metros de profundidade. Essa é a ideia para esse som. Tudo bem, pessoal? Simples os exercícios, só utilizar isso aqui, tá? Que é importantíssimo. Se você não souber isso aqui, você não consegue resolver os exercícios. Então, prestar bem atenção, pegar o vídeo aqui, tá? Dar uma olhadinha que sai facinho os exercícios. São 3 aí para a gente dar continuidade em ondas, tá bom? Um bom dia para vocês, que vocês consigam fazer exercícios e estou à disposição para tirar dúvidas. Até o próximo, pessoal!